bolsonarista e o que eles colocam publicamente. Hoje, cedo, Pablo Marçal fez um vídeo e o candidato faz referência à troca de farpas com a família Bolsonaro. Ontem, o que chamou mais atenção, quando ele manda Bolsonaro devolver os 100 mil reais, né? Isso deixou o bolsonarismo tá enfurecido com o Pablo Marçal. Vamos ver o que o Pablo Marçal disse hoje, logo cedo, que ele segue na provocação. Continuo firme com você. Por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar, entendo que você deu sua palavra pro Nunes. Não te cobrei isso de forma nenhuma. Você é um cara de palavra. E eu sei que a gente vai fazer junto. A direita, ela não tem dono. Ele fala que a direita não tem dono. Hoje ele até coloca uma foto do Bolsonaro e ele fala, a direita não tem dono. E aí, quando ele fala que a direita não tem dono, Bolsonaro não tem dono. Olha que forte isso, né, Josias? Bolsonaro não tem dono. Eu posso ser Bolsonaro, é o recado que Marcel tá dando aí, né? E ele fala, vai pra cima do filho do Bolsonaro. Fala que ele é um retardado. Olha a palavra que ele usa, ele fala que ele é um retardado. Ele fala assim, ele é um retardado. Esse Carlos Bolsonaro. Oi? Tá no vídeo? No vídeo não, ele disse numa entrevista. Tem o vídeo. Vamos ouvir. Quer ouvir? Vamos ouvir, vamos lá. Isso é discussão eleitoral, depois que passa a eleição tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político ele tem que ter ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Ah, não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil. Ele não para, ele sai disparando, ele já trouxe os bastidores das eleições passadas, e isso rola muito, inclusive nas conversas de bastidores, o erro estratégico de Bolsonaro, e por isso que ele perdeu a eleição para o Lula, e ele conta aí que ele tentou fazer diferente do que Carlos Bolsonaro queria. Ele está enfurecido porque Carlos Bolsonaro colocou nas redes sociais que o voto dele é da Marina Helena, foi o que ele colocou lá. Ele disse, inclusive... diante de entendível resistência ao tal do Nunes, entendível resistência ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal, aí ele diz, por mim se colocando proporcionalmente com apoio de determinados para tentar, aquele texto do Carlos Bolsonaro é difícil, né? Consideraria a Marina Helena do Partido Novo como uma possibilidade de voto. Tá aqui, aí ele dá o voto dele a Marina Helena, e por isso essa resposta do Pablo Marçal chamando ele de retardado. E aí, hein, Otales? Essa situação... É isso, né? Ele conseguiu rachar a família Bolsonaro, o Carlos de um lado, o Eduardo do outro. Agora, eu fico imaginando o Bolsonaro vendo um vídeo desse, do sujeito chamando o filho dele de retardado. Por muito menos o Bolsonaro chutou a Joyce, chutou outros aí. Então, não há hipótese mais de Bolsonaro e Pablo Marçal se entenderem. O Marçal vai estar jogando, os filhos notaram isso, o Eduardo Bolsonaro notou isso claramente. Olha, ele tá mentindo. Depois de passar as eleições, ele muda de lado. E a hora que ele for assumir o poder, o Bolsonaro sabe disso, se ele for eleito qualquer coisa, ele vai chutar o Bolsonaro, chutar os filhos do Bolsonaro. Então não há hipótese de um entendimento futuro entre eles nesse nível. Está chamando de escroto. Escroto é uma coisa terrível. Né? Que se você procurar no dicionário o que é o escroto, é uma coisa terrível, terrível, é um palavrão. Ele está chamando o filho do Bolsonaro de escroto, publicamente. Pior que a Joyce, que chamou ele de ladrão,
chamou eles de bandidos. É o Pablo Bolsonaro, é o Pablo Marçal chamando de escroto. Ô, Josias, a gente vê aí essa divisão na família Bolsonaro. Colocamos aí o Carlos Bolsonaro falando do voto na Marina Helena, mas teve resposta também do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, a Pablo Marçal ontem à noite, depois da pesquisa da Datafolha. Vamos ouvir o que disse o deputado federal. No momento mais importante, ele escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. E agora, nem um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Obviamente ele não é da política, né? Nunca foi vidraça, fica à vontade para atacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, né, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado. E aí o empreendedor vem e faz um vídeo criticando o Carlos Bolsonaro. Não, o Jair Bolsonaro perdeu a eleição de 22 porque é do Carlos Bolsonaro. Não, cabeça fechada, não fala com ninguém. Aprenda com o Carlos Bolsonaro, que em 2018 conseguiu sozinho, de alguma maneira, fazer levar a mensagem do Jair Bolsonaro através das redes sociais e transformar o nosso pai nesse fenômeno que foi ignorado, mas foi eleito presidente da República. Era motivo para ter uma salva de palmas, mas não. O Marçal critica. Por quê? Porque ele tem que arranjar culpados, ele tem que dizer que ele é que é o cara. E a galera da direita, vamos ser sinceros, se emociona com facilidade. Gente, A galera olha, da esses direita se emociona com facilidade. A galera... É uma definição Gente, maravilhosa. olha, tem muito conteúdo aí para ser analisado, gente, na política. A gente está vivendo um momento de muita análise do que está acontecendo. E é verdade, com o eleitorado mesmo, que vai nessa onda. Nas redes ainda, teve um outro atrito entre os dois, entre Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, que também é interessante, né? O Eduardo Bolsonaro reclama ali dele, falando que ele editou os vídeos dele para dizer que ele ia votar no Marçal. E aí ele fala, isso é estelionato eleitoral. E talvez pela sua inexperiência política, não saiba que o legislativo é que fiscaliza o executivo. Gente, Pablo Marçal, ele não para. Aí ele pega e escreve, Eduardo Bolsonaro... Eu era candidato à presidência, aí ele fala, já resolvi isso com seu pai. Deixa a conversa entre os executivos, quer dizer, entre ele e o pai dele, né? Se precisar do legislativo, porque ele é deputado federal, a gente te chama, irmão. Abraços. Ainda dá uma zoada na cara de Eduardo Bolsonaro. Isso é muito inacreditável, né, Josias? O que a esquerda não conseguiu fazer, a direita está fazendo com o Pablo Marçal. Não é uma loucura isso? É muito curioso o método do Pablo Marçal, né? É de grande eficiência. E é preciso notar o comportamento dele, né? Ele bateu no Guilherme Boulos abaixo da linha da cintura, insinuando que o Boulos é cheirador de cocaína, e com isso ele se fixou como o contraponto ultraconservador ao esquerdista da campanha, ao Guilherme Boulos. Ele simultaneamente travou a máquina municipal do Ricardo Nunes, o efeito da máquina, por hora, não está sendo sentido na campanha. Ele estilhaçou o prestígio televisivo do Datena e interditou a via de centro, a via rumo ao centro, que a Tabata Amaral pretendia trafegar, né? E essa ascensão meteórica dele impôs perda para todo mundo, com maior impacto sobre o Ricardo Nunes, mas a maior vítima foi o Bolsonaro. Talvez a justiça eleitoral também. Na campanha do Marçal, o crime eleitoral compensa, né? A justiça tarda, não chega nunca, e o judiciário eleitoral está se desmoralizando. Agora a gente descobre que no bolsonarismo, os brutos também amam o mimimi. Então você vê o mimimi do Bolsonaro, mimimi do Eduardo Bolsonaro. A gente também, a direita também se emociona, como que a defender o irmão dos ataques, o Carlos Bolsonaro, né, defendê-lo dos ataques do Marçal. Então se estabeleceu uma disputa, nesse momento, entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, para ver quem será o contraponto
de direita ao Guilherme Boulos, que está com um pé no segundo turno, né? Então, eles estão brigando entre si, o Boulos assistindo da arquibancada, precisa fazer um ajuste, trazer o Lula logo para a campanha dele, e o que se verifica, o que se pressupõe é que nós vamos ter um segundo turno em São Paulo com um candidato mais à esquerda, provavelmente o Guilherme Boulos, e outro representando a direita. Aí o Pablo Marçal trava com o Ricardo Nunes uma briga que vai forçar, ou tem que, pela lógica, o Ricardo Nunes, até para ver se atrai esses votos que estão aí adormecidos com o Datena ainda, na reação, ele pode abraçar um jacaré pensando que é tronco, né? A essa altura ele vai ter que fazer um movimento mais intenso rumo ao Bolsonaro, ainda que no segundo turno ele se reposicione na hipótese de passar, não é? Mas o Pablo Marçal desarranjou o jogo do Ricardo Nunes, desarranjou os outros também, mas o que está mais prejudicado com a movimentação do Pablo Marçal é o Ricardo Nunes e, em consequência, o Bolsonaro, que estava ali nesse arranjo mal feito com o Ricardo Nunes, um com um bolsonarismo envergonhado, o outro também não se engajou definitivamente na campanha. Agora está o Tarcísio de Freitas, que também está assistindo a essa ascensão do Pablo Marçal com preocupação, porque ele até aqui era o herdeiro natural do voto bolsonarista, e ele está assistindo aí a chegada do Pablo Marçal com alguma preocupação. Então ele trouxe para a campanha do Ricardo Nunes, por isso acho que o Ricardo Nunes vai acabar abraçando o jacaré pensando que é tronco, já está no núcleo digital do Ricardo Nunes, o Nicolas Ferreira, o deputado da peruca loira, que faz discurso transfóbico no plenário da Câmara, está aí tentando injetar um pouco de Pablo Marçal na campanha do Ricardo Nunes. E o Eduardo Bolsonaro também estava meio irritado, porque o Ricardo Nunes gravou lá um vídeo apoiando a campanha à vereadora da Joyce Hasselmann, que é desafeto da família Bolsonaro, mas também ele agora, para se contrapor ao Pablo Marçal, porque o Marçal desafia a própria liderança do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro também vai se engajar mais diretamente na campanha do Ricardo Nunes. Então, tem essa disputa agora, Fabiola, antecipou-se uma disputa pelo domínio do eleitorado de direita, e é preciso não exagerar, né? Porque o eleitor também, embora muitos achem que é gado, não é, né? Então, o eleitor vai para o lado que ele achar mais conveniente, né?